Eita, que é fogo no parquinho, hein? Os homens resolveram também mandar as histórias deles e contar também, que não é só eles que são embuste, não. Falaram aí, Dani, tem mulher embuste também, tem mulher que trai também, tem mulher assim, assim, assado, e tem não sei o que, e eles querem dar a versão deles. E eu recebi várias histórias de homens aí, nesses últimos tempos que eu fiquei de férias aí, e vou jogar aqui também, vambora, porque aqui eles também têm direito a dar a versão deles. Bom, tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seu comentário, deixa o bom dia, Dani, deixa seu joinha e lembre-se que aqui embaixo no box de informação tem o link com todas as histórias do nosso mundo gringo. Sim, se você perdeu alguma, dá uma de Daniflix aí, tem série 1, 2, 3, 4, são mais de 1000 vídeos pra vocês. Bom, vamos lá, melhor canal de histórias reais aqui da internet. Bom, Dani, sou ouvinte assíduo do seu canal. Conheci de uma forma inusitada através das meninas do meu serviço que te escutam todos os dias na Copa, onde a gente toma café. Um beijo para as meninas aí do serviço, para as meninas que me escutam aí tomando café também. Uma delas sempre deixa o celular bem alto para que as outras acompanhem a história do dia. E assim eu fui tomando gosto pelo canal. Queria muito que você me chamasse de Senhor Coelho, em alusão ao coelho do livro Alice no País das Maravilhas. Então bora chamar ele de Senhor Coelho, né? Seria o nosso Romeu aqui, mas vamos lá no Senhor Coelho. Bom, ele disse que ele não gostou do nome Romeu. Quero compartilhar com vocês a parte mais triste da minha vida, algo que eu ainda estou superando e que eu sinto que para sempre deixará feridas em mim. Espero que meu relato sirva de exemplo para pessoas que são infiéis aos parceiros. Tudo ocorreu há pouco mais de 10 anos, mas antes de entrar nessa parte da minha vida, quero começar como todas as Alices fazem. Vou contar um pouco da história da minha família, pois ela foi minha base nos piores momentos da minha vida. Minha mãe, meu exemplo de vida. Vou começar falando da mulher que é suporte da minha vida, mãe de 3 filhos, cada um de um pai diferente. Ela foi mãe adolescente, mãe solteira e mãe forte. Vem de uma família que hoje é considerada moderna, mas há 46 anos atrás isso era um verdadeiro escândalo. Minha mãe é filha de japonês com brasileira. Nasceu e viveu por muito tempo numa cidade no interior de São Paulo. O sustento da sua família vinha de uma barraca de pastel de feira. Então, desde cedo, ela já era e já trabalhava como feirante. Sempre foi uma pessoa forte e decidida, ela nunca teve medo de lutar pelo que ela achava certo. O meu avô era muito rígido e prezava pela educação. Queria que minha mãe estudasse e se tornasse professora. Esse também era o desejo dela, então ela trabalhava e também se dedicava aos estudos. Aos 16 anos, ela conheceu um loiro alto, olhos verdes, 32 anos, que estava montando uma filial de sua loja em nossa cidade. E todos os finais de semana eles iam comer pastel na feira. Com isso, um se encantou pelo outro. Já sabendo que meu avô não aceitaria isso, devido à diferença de idade entre eles, ela então começou a viver um romance escondido e sempre que podiam se viam e ficavam juntos. O resultado disso é que minha mãe engravidou aos 17 e foi mãe aos engravidou aos 16 e foi mãe aos 17. Quando meu avô descobriu, colocou ela na rua e nunca mais falou com ela. O homem que a engravidou, vou chamá-lo de Fred, disse que ela não ficaria desamparada, então levou ela para morar com ele. Minha mãe, mesmo grávida, queria muito continuar a estudar, mas Fred não deixou. Mulher dele não precisava trabalhar nem estudar, viveria apenas para as atividades do lar e assim a minha mãe fez. Como eu já mencionei aqui, ele era dono de lojas e a sede ficava em São Paulo. Sendo assim, constantemente ele estava fora. E assim que a loja na cidade da minha mãe ficou pronta, ele ficava cada vez menos na cidade. Em 1976 eu nasci, filho de Dona Inês e do Sr. Fred. Para falar a verdade, não me lembro dele, apenas o conheço por foto. 2 anos depois do meu nascimento, um dia qualquer de semana, bateram na porta, era uma mulher mais velha, muito brava, que falou para minha mãe que era esposa do Fred e que havia descoberto tudo e que jamais seu marido iria ficar com uma concubina e um bastardo. Essa esposa era casada na igreja com ele. Ambos deveriam ter a mesma idade e moravam em São Paulo.
Fred apareceu e explicou para minha mãe que não colocaria seus negócios em risco, pois se ele se separasse, teria que dividir metade com a esposa. E disse que deixaria um dinheiro para minha mãe e que não haveria mais. Ela implorou para não ser abandonada, mas ele só se importava com os negócios. Minha mãe definhou por alguns dias. Então ela disse que me olhou, aquele moleque magrinho, comprido, cabelos loiros, olhos cor de mel, puxadinho, e ela imaginou como seria miserável a minha vida se ela não lutasse por mim. Então ela se levantou, pegou o dinheiro que ele havia deixado, comprou uma barraca de pastel na cidade vizinha, já que ela só sabia fazer isso, e nos mudamos para lá. Segundo ela, não foi fácil, teve que alugar um quarto nos fundos de uma casa. Lá nós morávamos e ela guardava as coisas da barraca, da feira. Logo começou a faturar, ganhou um bom dinheiro e virou a japonesa do pastel. Quando eu tinha 6 anos, ela conheceu um jovem homem que começou a trabalhar na feira do seu tio. Ele era engraçado, amoroso e sempre sorrindo. Um dia ele foi levar algumas maçãs de presente para mim e aproveitou para puxar papo com a minha mãe. Depois disso, ele sempre aparecia no final da feira para conversarem. Um dia, ela me disse que ele iria morar conosco e que seríamos uma família. A verdade, eu só entendi depois de adulto. Ela tinha engravidado e por isso foram morar juntos. Eu não tenho nada de mal para falar dele. Foi um ótimo pai para o meu irmão, um ótimo padrasto, sempre alegre, cantarolava, contava histórias dele da época da roça. Minha mãe e ele moraram juntos por 3 anos, mas um dia ele chegou em casa quebrando as caixas da feira e gritando para minha mãe. Lembro dele sentado no chão chorando. Nesse dia ele disse que ia embora e que sempre moraríamos no coração dele e que sempre iria nos pegar para a gente passar o final de semana e passear com ele. Isso aconteceu porque a minha mãe pediu para ele ir embora. Ela estava apaixonada por um homem que eu nunca tinha visto. Assim que ele foi embora, o outro homem veio para a nossa casa. E minha mãe engravidou dele. Dessa vez, ganhou uma irmã. Um dia ele ficou bêbado e bateu na minha mãe. Ela tinha acabado de dar à luz. O trauma foi tão grande que o leite dela secou. Depois disso, ela mandou ele embora e ele sumiu das nossas vidas. Nem a própria filha ele procurava. Minha mãe ainda tentou reatar com o segundo marido, mas era tarde, ele já não queria mais. Apesar de sempre estar indo nos visitar e de sempre ter sido muito presente na vida do meu irmão, ele nunca quis voltar para minha mãe. E foi assim que minha mãe resolveu nunca mais ter homem na vida dela. Crescemos somente com a nossa mãe durante a infância. Por um bom tempo em minha vida, eu não conseguia me dar bem com meu irmão. O comportamento dele era muito delicado. Ele mais lembrava uma menina do que um menino. E já com a minha irmã, eu me sentia o seu protetor. Dona Inês seguiu firme sozinha. Era mal falada, fazia um chacota da japonesa que tinha um filho de cada pai. Mas minha mãe nunca se importou. Ela seguiu a vida e nos educou muito bem. Sempre nos ensinou a estudar. Nos fazia ler livros, um por semana. E sonhava com uma vida que seus filhos seriam pessoas bem-sucedidas. Como eu havia mencionado, meu irmão era diferente dos meninos. E na década de 90 ele gostava de pegar as maquiagens da minha mãe e sempre estava brincando de casinha. Por muitas vezes a gente brigava e desejei que ele não existisse na minha vida. Minha irmã era uma menina feliz, estava sempre risonha com o livro na mão. Lendo, ela queria aprender cada vez mais. Eles gostavam muito de estudar e eu não. Fomos crescendo e sempre fomos guiados pela nossa mãe para que fôssemos amigos e que um protegesse o outro. Os estudos para ela era sagrado, mas eu não gostava. Aos 14 anos eu decidi que eu queria trabalhar, pois eu sabia que nunca entraria numa faculdade, já que eu não me interessava em estudar. A relação com meu irmão ficou insustentável, então um dia, quando ele já era rapaz, eu vi ele segurando a mão de outro menino. Ali eu entendi o que ele era. Isso me revoltou e me chocou. Contei tudo para minha mãe e para o pai dele. Ela ficou alguns dias pensativa e só falou sobre o assunto depois. Reuniu a gente em casa e falou que ela era diferente das outras mulheres, que ela era uma mulher solteira, com 3 filhos, de pais diferentes e que quase ninguém aceitava ela ser assim. E que viver sem ser aceita era doloroso. E que se ela tinha um filho que viveria de forma diferente, a única coisa que ela poderia fazer para diminuir a dor dele, né, a dor que ele viria a sofrer ao longo da vida, era aceitá-lo. Minha irmã era muito nova e pouco entendeu, então não teve problemas para lidar com isso.
Hoje eu tenho até vergonha das coisas que eu vou relatar aqui, mas eu fui muito cabeça dura, ignorante. Eu não conseguia aceitar que eu tinha um irmão homossexual. Eu usava palavras horríveis para me referir a ele. Por um bom tempo eu fiquei sem falar com ele. Um dia peguei alguns rapazes chamando meu irmão de viadinho. Ele, por sua vez, só chorava. Aquilo me doeu tanto que eu parti para cima dos caras. Meu irmão me abraçou chorando e disse que aquilo era o que ele passaria pelo resto da vida. Foi só nesse momento que eu entendi que o mesmo que aqueles rapazes faziam, eu também fazia com ele. Pedi perdão por todas as vezes que eu o magoei. Eu não queria mais sofrimento na vida do meu irmão. E daquele dia em diante eu me esforcei para entendê-lo. Hoje eu só posso dizer que eu o amo e agradeço a Deus por ter me dado um irmão homossexual. Ele me ajudou a evoluir como pessoa e a entender que existem diversas formas de amar. Ai, que lindo! Segui minha vida focando em trabalhar. Com 14 anos consegui um emprego na vendinha, que hoje é um mercado. Meus irmãos continuaram a estudar. Eu decidi que quando acabasse a escola eu só queria trabalhar. Fiquei nesse emprego por muito tempo. Depois comecei a trabalhar como auxiliar de instalação de cabos elétricos. E é nisso que eu trabalho até hoje. Só que agora eu sou supervisor regional. Agora ele vai contar de Madalena, o grande amor da vida dele. Ainda nos tempos da vendinha eu conheci uma bela moça. Eu sempre tive queda por moças branquelas. E ela era assim. Eu tinha 18 anos e eu nunca tinha namorado. Ela 16, muito bonita, cheia de vida. Ela ia de vez em quando ao mercadinho com a sua mãe. Um dia a vi sozinha e puxei conversa. Depois disso ela virou minha paquera e eu a convidei para tomarmos um sorvete no final da semana. E ela aceitou. Saímos e naquele dia eu segurei a mão dela. Ela me disse que só me beijaria se eu a pedisse em namoro para os pais dela, pois o pai dela era muito rígido. E assim eu fiz. Lembro que eu cheguei em casa, na casa dela, e o pai dela, seu José, estava com a cara carrancuda. Me disse que só poderia namorar a filha dele se fosse em casa e que sempre ele estaria vigiando. Sempre a respeitei, levava muito a sério estar com uma pessoa. Eu não queria fazer uma mulher sofrer assim como os homens sempre fizeram minha mãe sofrer. Em casa, todos gostaram dela. Minha mãe sempre fazia almoço para que ela fosse lá e a gente pudesse namorar um pouco. Eu não tive dúvidas que aquela linda moça seria a mulher da minha vida. Depois de pouco mais de um ano, antigamente tudo era muito sério, né, e muito rápido, eu pedi ela em casamento. Ela ainda não trabalhava e, para falar a verdade, sempre falou que o sonho dela era ser mãe e dona de casa. Eu queria que ela trabalhasse, pois esse era o modelo de mulher que eu tinha em casa. Minha mãe sempre trabalhou, mas Madalena não queria. Ela disse que queria ficar em casa e ser dona de casa. Casamos na igreja, tudo simples. Naquele dia me senti um homem. Senti que eu poderia ser para alguém um porto seguro, um bom marido e futuramente um bom pai. Por muito tempo fomos felizes. Mudei de serviço, ganhei mais, trabalhei muito, mas assim consegui dinheiro para nossa casa. Deixava com a minha esposa metade do meu dinheiro para que ela pudesse comprar as coisas para casa e alguma coisa para ela. Hoje eu penso que eu errei nessa parte. Eu deveria ter insistido mais para que ela trabalhasse e pudesse encontrar algo para ela se sentir realizada e ter a independência financeira dela. Eu sempre fui um homem sossegado, eu não tenho vergonha de dizer que ela foi minha primeira mulher e que eu fui o primeiro homem dela. Eu queria muito ser pai logo, mas demoramos para ter filho. Em 89, ela engravidou de nosso primeiro filho. Quando eu cheguei do serviço, minha esposa disse que achava que estava grávida. Meu coração até parou. Eu queria muito ter um filho. No dia que Carlos nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida. Meu magrelo saiu minha cara, quase louro com os olhos cor de mel. Eu tinha tudo que um homem queria ter. Uma mulher maravilhosa, uma boa mãe, dona de casa dedicada. Os anos passaram e eu sempre achei que a gente estava bem, que tudo era bom na minha casa. Quando meu filho fez 8 anos, eu recebi uma ótima notícia, eu seria pai novamente. Fiquei sonhando com uma menina, esse era o modelo da família feliz que eu tinha na minha cabeça na época. Até arrumei um cachorro, parece clichê, né? Mas era o sonho da família para mim, era ter filhos, um cachorro, uma esposa, uma casa. Já que eu havia crescido numa casa diferente dos moldes da época. De tanto que eu sonhei, veio uma linda menina, Júlia. Quando eu a vi, me apaixonei. Moreninha, olhos pretinhos, mãozinha, tão linda. Minha família veio vê-la e também se apaixonaram. Meu irmão, com seu humor ácido, fez uma piada. Disse que a menina tinha passado do ponto e saiu mais morena, que era filha do padeiro.
Tinha horas que ele era inconveniente. Minha esposa disse que isso era normal, já que um dos avós maternos dela era bem moreno. E realmente isso acontece, são coisas da genética. Minha pretinha linda foi crescendo. Como eu amava fazer caracóis nos seus cabelos. Meu lindo sonho da família feliz estava lá. Mas comecei a notar minha mulher mais distante. A gente já não ia tão bem na cama, mesmo assim eu era feliz. Eu lembro das mulheres falando que queriam um homem como eu, e eu só pensava na minha família. Bom, com o descontentamento da minha esposa, perguntei se ela gostaria de voltar a estudar, ou trabalhar, ou fazer algo para que animasse ela. Mas ela não queria. Começou a falar que queria aproveitar a vida, que tinha casado jovem, esse tipo de conversa. Tudo isso foi mexendo comigo. Tentei mudar algumas coisas, tentei, sei lá, levá-la num motel, já que ela sempre falava que queria conhecer um. Conversei com a minha mãe sobre o descontentamento dela. Ela disse que eu deveria ser firme e esperar que isso passaria. Depois ela foi e falou com minha esposa e aconselhou como as coisas eram boas na vida dela, que eu era um bom marido, um bom pai. Com o tempo ela foi melhorando e voltando ao normal. Quando a minha filha fez 6 anos, eu fiz uma festinha para comemorar e chamei meus irmãos, que nessa época moravam em outras cidades, pois eles estudavam e trabalhavam. E novamente meu irmão veio com aquela piadinha sobre a falta de semelhança entre mim e minha filha. A gente quase brigou. Pedi para que ele respeitasse e respeitasse nossa filha. Nesse mesmo ano, minha esposa voltou a ser alegre, passou a se arrumar para me esperar, mas logo isso passou. Aí ela voltou a ficar amargurada e eu não entendia mais nada. No meu serviço estava indo tudo bem, os horários eram ruins. Alguns dias eu saía cedo, outros eu tinha ocorrências de urgência. Então, às vezes, meu horário de sair era 5 da tarde, mas às vezes eu chegava em casa 10 da noite. E uma tarde, eu e meu companheiro de equipe fomos chamados para uma urgência. Liguei e avisei a minha esposa. Ela disse que tudo bem, que ela jantaria e iria esperar o nosso filho voltar da escola e que nossa filha estava brincando no quarto. Antes de sairmos para atender a ocorrência, o chefe da equipe nos informou que um outro carro estava próximo e queria. Fiquei feliz, pois chegaria mais cedo em casa. Liguei contente e falei para minha esposa que eu já estava indo. Ela ficou desesperada e brava. Falou que eu não poderia ir mais cedo, pois ela ainda estava arrumando a casa e teria que fazer tudo com pressa para arrumar meu jantar. Mas caso eu fosse para casa naquele momento... Bom, peraí, fiquei até gaga. Ela falou, não vem para casa, eu não fiz o jantar e tô arrumando a casa. Você falou que ia chegar mais tarde, fica mais um pouco aí. Aí ele falou que não entendeu muito, mas ficou mais um pouco lá no trabalho, né? E assim que desliguei o telefone, pensei bem e decidi que um homem que havia saído de casa às 7 da manhã, eu estava cansado, doido para tomar um banho, eu teria pelo menos o direito de ir para minha casa descansar. Pensei que chegaria, tomaria um banho, comeria um pão para que minha esposa não ficasse angustiada correndo com o jantar. Peguei, fui até o carro, coloquei uma música e fui relaxando. Quando cheguei em casa, fiquei assustada, pois estava tudo escuro. Parei um carro em frente à casa, desci e abri o portão. Gente, juro, o que eu vou contar agora é exatamente o que aconteceu, pois essas imagens nunca saíram da minha cabeça. Eu coloquei a chave para abrir o portão, escutei alguém correndo nos fundos do quintal. No interior, as casas têm muro baixo. Corri para o fundo e vi a janela da cozinha aberta. Olhei para o lado e vi um vulto preto. Corri em direção e vi um cara pulando o muro da minha casa correndo. Na hora eu nem percebi quem era, só vi que era um homem moreno. Meu coração parou, pensei que era um bandido, alguém tinha entrado em casa, matado minha família. Quando abri o portão da casa, não vi minha esposa, corri para o quarto da minha filha, ela estava dormindo. Corri para o quarto e vi a pior cena da minha vida. Minha esposa estava se vestindo, a cama bagunçada e ela desesperada. Naquela hora eu entendi tudo. Eu comecei a gritar e chamá-la dos piores nomes possíveis. Ela começou a chorar. Eu me lembro de virar e ficar esmurrando a parede, pois na verdade eu queria esmurrar era ela. Com a gritaria, minha filha acordou e toda a vizinhança começou a olhar o que estava acontecendo. Na hora do ódio, eu peguei minha esposa e chacoalhei ela, gritando para que ela me dissesse quem era aquele homem. Que ela estava tendo um momento íntimos, né, na nossa cama. E ela só chorava.
A essa altura, meu filho havia chegado da escola e me viu segurando a mãe dele com força. Ele começou a gritar para que eu parasse, e só nesse momento que eu voltei a mim. Eu saí de casa feito um louco e fui para casa da minha mãe. Cheguei lá falando que mataria minha esposa. Dani, eu digo que se não fosse minha mãe, talvez eu tivesse feito uma loucura. Acho que com a minha esposa ou até comigo mesmo. Ela me aconselhou muito, pediu para que eu pensasse nos meus filhos, em tudo que minha esposa foi para mim, que eu deveria conversar com ela depois. Fiquei uma semana na casa da minha mãe. Nesse tempo eu não falei com a minha esposa, ela me ligava todos os dias, mas eu não atendia. Finalmente eu consegui perceber que eu conseguiria conversar com ela. E a primeira coisa que eu fiz foi exigir saber quem era o amante dela. E para minha surpresa era um vizinho, um safado, casado, traía a esposa com todas as mulheres. Ele tinha 4 filhos com a esposa e 2 fora do casamento. Ele era nosso vizinho há 10 anos e eu nunca imaginei que minha esposa seria amante dele. Ela me disse que se sentia inferior, que eu sempre estava fora, que ela só estava sozinha em casa. Mas isso não era desculpa. Eu sempre apoiei ela para trabalhar, sempre apoiei ela para ter uma vida independente. Ela também me disse que casou nova e que não conhecia uma paixão ardente, que o pai dela era muito rígido e por isso ela não pôde ter outros namorados. Ela disse que foi obrigada a casar com o primeiro namorado, pois a família a pressionava. Eu não quis falar muito com ela, só falei para ela não culpar os outros pela falta de caráter. Depois disso, fui até a casa do desgraçado. Ele já sabia que eu ia atrás dele. Então ele já tinha ido para outro lugar. Contei tudo para a esposa dele. Ela, por sua vez, foi em casa e deu uma surra, lá em casa e deu uma surra na Madalena. Foi um vexame. Ainda sobrou para mim ter que separar as duas. Bom, gente, com tudo isso, eu decidi que eu não queria mais Madalena. Ela traiu nosso amor nessa história, sujou nosso lar com essa safadeza. O que mais me doeu foi que, além dela ser esposa sem caráter, ela foi uma mãe indecente, pois ela enfiou um amante em casa enquanto a minha filha dormia. Resolvi conversar com a minha filha e perguntei se alguém em casa quando eu não estava. Ela disse que sim, que era o amigo da mamãe e que eles brincavam sozinhos no quarto, e que a mãe dela falava que se ela contasse pra mim, eu iria embora e eu não seria mais o pai dela. Gente, eu tomei um ódio tomou conta de mim. Pensei como uma mãe poderia envolver uma filha, criança, numa coisa nojenta dessa. Decidi que ia me separar. Senti vontade de deixar minha esposa na rua, mas por tudo que a gente viveu, né, eu deixaria ela ficar com a casa e tudo que havia dentro, exceto nossos filhos. Tudo isso que eu tô contando aconteceu no espaço de 2 semanas. Falei pra Madalena que eu iria morar com a minha mãe e que meus filhos iriam comigo. Nessa hora ela me olhou e ironicamente me perguntou: quais filhos vão com você? Porque para começar você só tem um. O meu mundo acabou ali. Eu não estava acreditando que, além dela me trair, ela estava inventando uma mentira dessas para poder ficar com nossos filhos. Ela então me falou na maior cara de pau: quer ver uma foto do nosso vizinho, do meu Paulão? Então ela pegou no meio dos papéis uma foto, me deu e mandou eu olhar. Falou que os olhos dele eram o mesmo de Júlia e eu não queria acreditar, mas eu senti minhas pernas bambas. Ela disse que o nosso filho Carlos, se ele quisesse comigo, ela não impediria, já que ele era um adolescente, né? Mas a filha ficaria com ela, pois a filha não era minha filha, era filha do amante. Cheguei na casa da minha mãe me sentindo um lixo. Chorei no colo dela quando eu era menino. Mamãe foi tirar satisfações sobre a neta. Segundo minha esposa, ela já não era feliz comigo e sentia que queria aproveitar a vida, então Paulão se mudou e começou a seduzi-la. Ela caiu nos encantos e viraram amantes. Por várias vezes ela quis me largar para ir morar com ele, porém ele não queria. Quando engravidou, contou a ele que disse que não queria assumir nada, que eles iam continuar sendo amantes. Então ela aceitou. Foi então que ela começou a melhorar comigo. Ela decidiu que a vida dela seria com nós dois. Assim, a Júlia teria um pai e ela ainda teria um trouxa para bancá-la e um amante para servi-la. Eu não tenho como descrever como eu me senti, como eu me sinto. Meu filho teve muita dificuldade de perdoar a mãe, por isso ele quis morar comigo. A mulher que sempre foi bancada por mim, sempre teve tudo o que queria, perdeu tudo. Eu pedi transferência para outra cidade, já que esse tipo de serviço que eu exerço tem em várias cidades, e meu filho veio comigo.
Mesmo com toda essa história, eu me negava a aceitar que aquela menina linda que eu sempre amei, que eu vi crescer na barriga da mãe, que eu troquei fralda, que eu coloquei para dormir, era filha de outro homem. Eu não aceitava isso, eu queria pegar a menina para ficar comigo nos finais de semana. A mãe se negava e dizia que eu só poderia levar a menina depois de um teste de paternidade. Aceitei fazer. Eu estava na esperança que ela fosse minha filha. Quando o resultado do exame chegou, antes mesmo de abrir, decidi que, independente do resultado, ela continuaria sendo minha filha. Bom, no final das contas, meu irmão sempre esteve certo. Minha Júlia era filha de um outro homem. O teste foi negativo. Ela era filha biológica de Paulão e, mais uma vez, eu morri por dentro. Eu senti ainda mais desprezo por aquela mulher vulgar. Fiquei com muita raiva dela e avisei que venderia a casa e daria parte dela e ficaria com a minha parte. E ela, com raiva, revidou. Ela foi na justiça e mudou o nome do pai na certidão de nascimento da nossa filha. Com isso, eu perdi o direito de ver minha filha nos finais de semana. E com essa atitude impensada, Júlia ganhou um pai que a rejeitava e que ainda por cima não paga nem pensão. Eu, com dó da situação, sempre mandei dinheiro para Júlia, mesmo Madalena me proibindo de vê-la. Os anos passaram, mas eu nunca deixei de pensar na minha filha. Sempre que meu filho ia passar uns dias com a mãe, fazia questão de comprar roupas e brinquedos e mandar para ela. Madalena não foi bem aceita pelos seus pais, já que depois de vender a casa e repartirmos o dinheiro, ela acabou voltando para a casa deles, que por sua vez a obrigaram a trabalhar para sustentar a filha. A mulher que nunca tinha precisado trabalhar fora, não tinha estudos, não tinha experiência, teve que trabalhar. E ela foi trabalhar separando lixo. Trabalhava o dia inteiro, sábado e até metade do domingo. Eu não menciono isso aqui para menosprezar quem trabalha com isso não, tá? É um trabalho digno, mas para alguém que nunca tinha trabalhado na vida, acho que foi puxado para ela. A beleza dela se foi, hoje ela está sugada pelas dificuldades que ela enfrenta. Depois de algum tempo separado, saí com algumas moças, mas me encantei mesmo por Lúcia. Ela era uma mãe divorciada, havia sido traída e apanhava do ex. Meu sofrimento era semelhante ao dela. E isso nos aproximou. Ficamos um bom tempo só namorando. Eu não queria me casar novamente. Recentemente fomos morar juntos. Júlia começou a ter contato comigo conforme foi crescendo. Ela começou a conversar comigo pela internet. A impressão que eu tenho é que ela é uma moça incompleta e triste. Devido aos anos afastados, perdemos aquele vigor que existe entre pai e filha. Eu procuro aquela criança que foi separada de mim, mas encontro uma moça triste que não vê alegria na vida e isso me dói muito. A vida segue, já não é como eu sonhava anos atrás, mas eu consegui seguir em frente. Meu filho também ficou traumatizado, ele não consegue respeitar as mulheres, acha que nenhuma delas presta. Outro dia a gente brigou feio porque eu descobri que ele estava traindo a namorada. Eu não aceito esse tipo de falta de caráter nele, mas eu entendo que isso tudo é por conta do que ele presenciou. Esse relato foi um desabafo de como as traições e as mentiras podem prejudicar. Ultimamente, Dani, algumas mulheres escrevem para você contando que são amantes ou que traem os maridos, mas eu só posso dizer uma coisa: a mentira um dia acaba e só resta ferida de ambos os lados. Espero um dia me sentir feliz, como eu já fui no passado. Eu amo minha namorada, mas eu ainda sinto um grande buraco na minha vida. Desejo e torço para que um dia meus filhos também possam se recuperar. Um grande abraço para você e para todas as Alices. Poxa, obrigada, senhor Coelho, né? Obrigada pela sua história. E olha, eu sempre falo, né? Qualquer tipo de traição, cara, ela traz muita dor para ambos os lados. Eu acho que muitas vezes até para quem trai, para quem foi traído, envolve vidas de filhos, de crianças. Realmente é uma situação assim que às vezes a gente pensa assim, não vai mudar em nada, né? Sei lá, vou trair. Mas se as pessoas soubessem o quanto isso faz mal, por isso que eu falo, sabe? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Não tá feliz? Termina. Conversa com seu parceiro. Olha, não tá dando, não quero mais ficar com você, tô em outra, quero, sei lá, quero viver sozinha, quero conhecer o mundo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Porque, olha, né, e no seu caso ainda teve uma mentira aí, né, que foi a questão da paternidade da filha. Então imagina essa menina que tinha tudo, que tinha uma vida estabilizada, né, seus filhos eu tô falando,
igual você falou, como aquela casinha, pai, mãe, cachorro, filhos, né? O pai sai para trabalhar, a mãe cuida da casa, tal. E a mulher vai lá e caga nisso. Ela deve ter tido os motivos dela, né? A gente também não sabe, não vou julgar. Mas claro que ela tá errada, óbvio. E isso deixou, né, traumas em você, deixou traumas no seu filho. E infelizmente esse tipo de situação deixa traumas nas pessoas. As pessoas não conseguem confiar mais umas nas outras. Então, eu acho que as pessoas deveriam pensar bastante antes de trair, antes de, né? É mais fácil, talvez mais bonito e menos doloroso. Não que não seja doloroso, que também é, porque às vezes você chega e fala, eu quero terminar. Vamos supor se ela falasse pra você naquela época, quero terminar com você. Talvez fosse muito doloroso, né? Mas talvez fosse menos doloroso do que você descobrir do jeito que você descobriu, pegando o cara, saindo da sua casa, né, com a sua mulher na cama, e seus filhos tendo que presenciar isso, a sua filha tendo que esconder que o amigo da mamãe em casa. Eu sinto muito, muito assim, por tudo que você passou. Gostei muito de você ter mandado a sua história. Eu desejo assim que você supere isso, né? Você falou que já passaram 10 anos, mas eu entendo que muitas coisas às vezes não passam ou demoram muito para passar. Mas eu desejo de coração que você supere isso. E a Madalena, ela tá lá colhendo as decisões que ela tomou pra vida dela, né? Que infelizmente lá o cara, pelo visto, também não quis saber dela. Você se separou dela e ela teve que seguir com a vida dela. E que ela também encontre a paz aí, consiga levar a vida dela pra frente. É muito complicada essa situação. E não tô aqui pra defender as mulheres, igual eu falo. Tem homem que não presta, tem homem que não presta. Mas tem muita mulher também que não vale nada e a gente sabe disso, né? E eu acho que as pessoas, elas... Aqui se faz e que se paga. Você tava lá, cheio de boas intenções, trabalhando, dando o melhor pra sua família. Ela não deu esse valor, ela, né, não tava aí satisfeita. Te trai, toda ação tem uma reação. E qual foi a reação? O cara lá não ficou com ela. Você não quis ela de volta, ou nem sei se ela também te procurou pra isso. Você seguiu sua vida e ela tá lá colhendo os frutos do que ela fez com você, né? Ela tá lá pagando lá pela ação dela, trabalhando, coletando lixo, como você disse. Não que seja uma vergonha, mas para uma mulher que tinha uma vida que ela tinha, né? Então são escolhas, a vida são feitas de escolhas, por isso que eu falo. O Silvio sempre fala comigo, não seja sincero com as pessoas. Seja sincera primeiro com você. Claro que você tem que ser sincero com as pessoas, mas primeiro você tem que ser sincero com você mesmo. O que você quer pra você não magoar o próximo, sabe? Porque eu sempre penso isso. Se eu fizer alguém triste, eu vou pagar isso lá na frente. Se eu fizer alguém infeliz, eu vou pagar isso lá na frente. Isso é fato, gente. Então, assim, eu tenho muito medo de magoar as pessoas, eu tenho muito medo de fazer as pessoas tristes, né? Não que eu nunca tenha feito, tá? Não, já fiz também, já tive meus erros. Mas eu tento sempre amadurecer, tento sempre me elevar como pessoa, né? Não é porque eu cometi um erro lá no passado que eu pretendo cometer novamente. Então, assim, já feri pessoas também. Paguei por isso também, né? Então... eu acho que a gente tem que estar pronta para isso. A que se faz, a que se paga. Por isso que eu sempre vejo muito bem os meus passos, para que eu não magoe as pessoas, para que as pessoas não fiquem tristes comigo, para que as coisas ruins não aconteçam, porque eu sei que se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente faz o mal, a gente vai colher o mal, né? E o que ela fez com você não foi legal, e infelizmente ela colheu aí, né, a vida cobrou e ela está colhendo aí o que ela fez com você. Espero que ela evolua, cresça como pessoa. E você também que acha a sua paz aí para que vocês possam viver bem, seu filho e a sua filha, né, a Júlia, que não é sua filha, mas que você trata como uma filha. Que todo mundo possa ir, você viu que foram 4 vidas aí que modificaram, mas que todos aí possam achar o caminho, viver em paz e ser felizes. Um beijo pra vocês, deixe aí seu comentário pra ele e até o próximo. Tchau!